Então, vamos lá. Eu acabei de chegar do treino, eu estou com roupa de treino, tá? Eu fiz 40 minutos de esteira, compartilhando com vocês isso. E tive uma intuição, uma intuição aqui do meu mestre espiritual, de algo que eu preciso compartilhar com vocês, que é justamente quando eu entendi a questão dos ciclos emocionais e como a L7C, que é a limpeza dos sete corpos, ela foi importante para que eu tivesse acesso a esse processo e para que eu começasse a modificar os meus resultados a partir da consciência. Uma coisa sobre a questão da roupa é, se a roupa foi importante, é porque realmente a gente não entendeu nada desse conteúdo. Então, foca na mensagem, esquece a roupa. O ventilador está ligado e está fazendo vento na webcam. Deixa eu mudar aqui o local da webcam, vou ver se eu coloco ela aqui. Pronto, para ver se fica melhor. Ficou muito perto, né? Mas é isso, vamos lá. Então, eu comecei meu processo de ressonância com o professor Hélio Couto, e já na primeira onda, antes da primeira onda, eu comecei a fazer uma jornada com a Monja Coen, né? Então, o budismo foi importante no meu processo de iluminação, o budismo foi importante no meu processo de compreensão dos ciclos emocionais. Dito isso, antes de iniciar o meu processo de transformação da minha realidade, antes de iniciar o meu processo com o professor Hélio Couto, eu tive alguns relacionamentos. E eu sempre percebia que, por mais que eu tivesse um desejo profundo de ter um relacionamento saudável, o que é que sempre aparecia no meu campo? O que é que sempre aparecia na minha realidade? Pessoas complicadas, pessoas feridas, pessoas que até queriam um relacionamento, mas que depois, de alguma forma, se transformavam numa espécie de algoz na minha realidade. Por quê? Porque eu vibrava na vítima, eu me comportava como uma vítima, e eu buscava um herói. Eu buscava, na verdade, um pai. Quando eu tive essa compreensão de que nos meus relacionamentos eu buscava um pai, e que no meu último relacionamento eu acabei gostava muito da pessoa e acabei sendo alguém que feri essa pessoa, né, nesse processo. Eu entendi o seguinte, que essa ferida, e aí foi o meu primeiro choque de realidade. Por quê? Porque eu sempre tive um guia espiritual que me trazia as questões, né? Tudo que eu aprendi depois, e principalmente com o professor Hélio Couto, foram confirmações do que o meu guia já falava para mim sobre a realidade. A minha relação com o meu guia sempre foi muito assim, ele me explicava uma situação, e essa situação, e eu visualizava e percebia essa situação em livros, em histórias, em questões. Então, ele falava para mim, você está entrando em mais um relacionamento, você está saindo de mais um relacionamento, você está saindo triste, mal, preocupado, com muito medo, e novamente você está repetindo o mesmo ciclo. Só que agora não foi você que foi traído, foi você que traiu. E até quando você vai participar desse enredo e você não vai entender que você cria a sua realidade, que você cria essas situações, que você atrai pessoas em ressonância com isso, que vocês atraem pessoas com semelhança de campo. Foi quando eu parei, né? E ouvi, de fato, o que ele estava trazendo para mim, e eu tive a seguinte consciência, muito antes de começar toda essa jornada de iluminação. E eu gosto de dizer que muitas coisas foram contribuição para a minha iluminação. Muitas coisas e pessoas foram contribuição para a minha jornada, inclusive a minha própria mãe. Por mais que hoje eu tenha uma consciência de que minha mãe também é uma criatura da realidade dela, e por isso ela também é responsável pelas escolhas dela, ela também foi alguém que foi muito usada pela espiritualidade para o meu despertar. E aí, quando aconteceu essa situação de traição, que a pessoa simplesmente me disse não, que não ia continuar, que não ia aceitar aquela situação, porque para ele era muito pesado aquilo, foi quando eu comecei a refletir o que é que eu estava escolhendo nos meus relacionamentos, o que é que de fato eu queria. E aí eu tive esse estalo, através da minha intuição e do meu guia, de que eu estava escolhendo um pai, porque eu buscava um pai nos meus relacionamentos. E as pessoas que não estavam em consonância com essa história do pai que rejeitou, porque eu tinha comprado uma história no meu programa mental, e é isso que eu quero que vocês compreendam, de que nós temos programas mentais,
E enquanto a gente não resetar esses programas, enquanto a gente não observar a realidade de forma profunda, com uma percepção ampliada, inclusive enquanto eu estava treinando, eu olhei que a porta estava aberta e numa porta de vidro fica metade com a parte de vidro e metade sem a parte de vidro. E aí eu vi o pássaro andando entre uma parte de vidro e a outra parte que estava aberta. E eu falei assim, cara, tipo, é uma lente, sabe? E quanto a gente fica. Quantas lentes a gente usa para interpretar a realidade? Quantas lentes a gente tem usado? E essas lentes estão baseadas em quê? Em quais buscas? E nessa questão de relacionamento, até eu compreender isso, para eu resolver essa área, eu tive que passar por muitos relacionamentos em que eu estava, na verdade, buscando esse pai. Eu estava. E o que é mais nítido, claro, que eu deixo para vocês aqui, é que todas essas pessoas, de alguma forma, chegavam em um momento que elas me rejeitavam. Por quê? Porque eu tinha comprado o programa mental que eu tinha instalado ali no meu drive mental de que eu iria ser rejeitado. Então, por mais que, isso aqui que eu vou contar para vocês, é algo que vocês precisam levar, captar muito essa mensagem e perceber muito isso na vida de vocês. Por mais que a pessoa não se comportasse como alguém que ia me rejeitar, como eu tinha comprado a história da rejeição, eu criava situações, criava mesmo, gente, tipo de criar, de encenar situações, para que houvesse uma situação, para que a pessoa me rejeitasse, para que eu validasse a crença da vítima, para que eu validasse a crença de que eu precisava ser salvo, para que eu validasse essa crença. Então, a gente precisa observar muito esses ciclos emocionais. A gente precisa observar muito como esses ciclos emocionais eles são profundos. E quando a gente não resolve a cura da criança interior, quando a gente não volta lá no passado, e foi a partir daí que eu recebi a L7C, que eu recebi a limpeza dos 7 corpos, a liberação energética dos 7 corpos, foi que eu comecei o meu processo de entender que o tempo não é real. E como o tempo não é real, enquanto a gente não fizer um reset mental, dos nossos programas, e eu estou criando um produto chamado Reset Mental, que foi algo que eu recebi também, porque eu percebo que a gente precisa resetar. Eu tenho muitos atendimentos, eu faço muitos atendimentos, inclusive de pessoas que são ressonantes, de pessoas que não são ressonantes também, e eu percebo que esse ciclo emocional, que esse padrão que é repetido nas histórias, muito ligado a gente não resetar, a gente achar que assim, que enquanto a gente não curar o corpo do passado, a gente não vai conseguir criar a partir da consciência que a gente acredita que tem hoje. Porque a consciência que a gente acredita que tem hoje, ela está bagunçada, ela está desajustada e está desalinhada. Porque o seu corpo sutil, o seu corpo físico, o seu corpo passado, o seu corpo presente, o seu corpo futuro e o seu corpo universal estão em desequilíbrio. Então, foi nesse momento que a limpeza dos 7 corpos, na verdade, ela começou na minha vida. Quando eu tive esse relacionamento, que eu traí essa pessoa, que eu fui infiel com essa pessoa, e olha que a infidelidade não foi de forma física, de fato, foi uma infidelidade virtual, mas ainda assim foi uma infidelidade, e eu pensei, não, pô, mas eu realmente amo essa pessoa. Só que a verdade é que eu não amava nem a mim mesmo. Então não tinha como eu amar alguém. E aí é uma coisa que eu gosto muito que Gary traz, o criador da barra de axis, é que até o amor é um implante. E assim, e o que é que você ama, na verdade? Você ama essa história, esse enredo, esse sofrimento, essa coisa que você comprou? Ou você ama de verdade? Porque quando você ama de verdade, você se valoriza. Quando você ama de verdade, você não trai. Quando você ama de verdade, você não aceita o desrespeito. Entendem? Então, por isso, eu senti essa intuição de fazer esse vídeo para falar para vocês que nesse momento eu entendi a questão dos ciclos emocionais. Porque eu parei e observei a minha realidade e comecei a observar todos os padrões de relacionamento que eu tinha, que eram muito parecidos. E aí eu vejo muitos de vocês querendo resolver relacionamento. Ah, eu quero resolver relacionamento. Mas espera aí, a sua primeira maior manifestação, a sua primeira maior cura, a sua primeira maior mudança tem que ser você. Tem que ser a forma com que você se enxerga. Porque enquanto você não trabalhar você, você vai continuar repetindo os mesmos ciclos, como eu repeti por muitos anos. E só depois de ganhar essa compreensão, de me lapidar, de me compreender, de me amar, foi que eu passei a mudar o meu padrão mental. Foi que eu passei a atrair novos relacionamentos. Foi que eu passei a atrair novas pessoas. Tanto que eu
tive um relacionamento longo com uma pessoa, a gente construiu coisas maravilhosas juntas. A gente construiu praticamente um império juntos. Mas para isso eu precisei ganhar consciência do que eu estava vivendo. Eu precisei ganhar consciência do padrão emocional que eu estava. Eu tenho clientes hoje, por exemplo, que são heróis das suas esposas, dos seus maridos. E quando você está no herói, em desequilíbrio total, quando você quer salvar alguém, um barulho aqui, quando você quer salvar alguém, o resultado que você vai ter na sua vida é um resultado negativo, total, no seu corpo, no seu mundo, na sua parte de dinheiro, em tudo. Então eu vejo essa busca incessante que vocês trazem, não, preciso resolver relacionamento. Mas espera aí, você precisa resolver você, porque para mim relacionamento é sobre você. É sobre a sua percepção. É sobre os ciclos que você escolhe. Eu tenho clientes que têm pessoas maravilhosas na frente da pessoa e ela não consegue enxergar, porque ela está viciada no ciclo emocional negativo. Ela está viciada no padrão emocional negativo. E para desviciar desse padrão mental, precisa fazer as liberações. Não tem jeito. Porque está no corpo, está na mente, está funcionando a partir do programa. Então, eu sempre falo isso. O programa é forte, ele vai te pegar. E a gente precisa ficar muito atento ao que a gente ouve, porque muitas vezes você atrai para a sua realidade situações, coisas, pessoas, livros, estudos que estão em consonância com o seu programa mental, que vão validar o seu programa mental, que vão validar o que você acredita. Não é que aquilo é real, mas é o que você acredita. Ontem eu tive um atendimento com uma cliente, que, por exemplo, que uma pessoa está dando um presente para ela, mas ela não consegue receber o presente porque a mente dela está programada para achar que sempre que alguém dá um presente, vai vir algo, tem que ter uma troca. E não necessariamente. Qual é a troca que o universo pede da gente? Qual é a troca que Deus, obviamente que uma concepção de todo, pede para a gente? Nenhuma. Qual é a troca pela vida? Nenhuma. É só a questão do padrão mental. Então, vocês precisam observar isso. Antes de atualizar relacionamento, antes de manifestar relacionamento, você tem que manifestar você, a sua liberação. E não ficar pegando o conceito de um, de outro, se entupindo de conhecimento e não olhando para esconder, na verdade, porque o objetivo é esse. É esconder o que você acredita sobre você. Não olhar para você. Não olhar para a sua percepção, para o seu autoconceito. Tem uma coisa que Neville fala e eu acho fundamental. A realidade é interna. O externo é só um espelho. E é isso mesmo. E isso é uma coisa que o meu guia sempre trouxe para mim. É só um espelho. É só um espelho. E como é que você está interpretando esse espelho? E até quando você não vai corrigir o espelho? Ou seja, corrigir você. Corrigir os seus ciclos emocionais. Corrigir o que você acredita. Corrigir os seus programas. Resete, pessoal. Tem que resetar, não tem jeito. Tem que olhar para a criança, tem que voltar no passado. E eu fiz isso por muitas e muitas vezes no meu processo de iluminação, no meu processo de cura. Muitas vezes. Muitas vezes. A liberação energética dos 7 corpos, ela atua nos 7 corpos. E a gente também tem um corpo físico, que a gente precisa olhar para ele. A gente não pode tornar ele mais valioso e real, mas a gente precisa olhar para ele. Então, esse vídeo é sobre isso. Com certeza vai ser contribuição para vocês. Eu estou disponível para ajudar nisso, nessa jornada, junto com vocês. Eu estou construindo o programa do Reset. Está ficando lindo, 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 lindo. Foi o que eu fiz na minha jornada. Sabe? Quantas vezes eu chorei sozinho, eu estive sozinho, eu senti falta de ter um mentor presente, né, para além do meu guia, mas eu senti falta, sim, de ter um produto que realmente trabalhasse as minhas liberações emocionais, essa volta para o passado, até que o meu guia foi me presenteando com a limpeza energética dos 7 corpos, e depois me presenteou com essas liberações, com esse produto que eu estou criando para vocês, né? Eu vou tentar compartilhar aqui mais sites que eu tiver, mas assim, não esperem rostinho bonito, não esperem eu estar sempre arrumado, eu não vou estar sempre arrumado. Quando eu sentir, eu vou fazer, eu vou compartilhar, eu vou realmente abrir aqui como foi o meu processo, para que vocês percebam que, às vezes, a gente vai sim ficar triste, vai ficar mal, mas que isso não impacta na nossa manifestação.
Porque o que importa é o que a gente acredita no nível profundo. Porque vocês acham que pessoas milionárias não ficam tristes? Elas só não se mantêm nessa tristeza. Só isso. Isso não deixa de fazer com que elas continuem prosperando, que elas continuem bem. Mas a gente precisa, sim, olhar para a criança interior. A gente precisa, sim, entender os ciclos emocionais. Entender que nós somos maior que esse corpo, maior que essa mente, sair desse apego, né, total a só manifestar, só manifestar. Você está manifestando o tempo todo. Você não para de manifestar. Não existe. A gente está aqui para manifestar mesmo. Esse é seu estado natural. Ponto. Mas o que a gente precisa fazer é se curar. É se liberar. Inclusive da família. Inclusive de alguns amigos. Inclusive de algumas âncoras. É liberar as âncoras. Não é se apegar. Para nada. Tem uma coisa que o professor Hélio Couto fala que eu acho maravilhoso. Solta. E o que é soltar? É soltar também pessoas. É soltar também a concepção de você estar agarrado. Suas crenças te trouxeram até aqui, a esse resultado. Vocês imaginem se eu ficasse lá, naquele ciclo emocional de relacionamento negativo, preso. Ah, não, eu vou guardar esse conceito aqui. Quando eu era, que eu já fui protestante, né? E tem muita crença, muita coisa negativa. Muita coisa para te prender, muita coisa para... A verdade é leve. Leve isso como premissa. A verdade é leve. Ela pode ser dura, mas ela vai te impactar e ela vai ser leve. Imagina se eu ficasse preso em tudo que eu aprendi como protestante. Que eu agradeço, porque também me trouxeram até aqui. Me fizeram questionar. Que tipo de Deus é esse? Que é fechado em si mesmo, que é punitivo, que é duro, que não é expansivo, que não expande, que não contribui. Entendem? Então é isso. A gente não pode se apegar a um conceito. Eu vejo você se apegando a diversos conceitos. Diversos. E, na verdade, mal associando e mal aplicando a partir do programa mental de vocês. Que, na verdade, não é o que aquilo quis dizer. Eu vejo muitas pessoas falando do que o professor Hélio fala, mas eu percebo que, peraí, tá uma associação meio errada aí. Porque você não tem livre-arbítrio. Que você funciona a partir do programa mental que você tem. E o programa é forte, o programa vai te botar em diversas situações. Vou falar para vocês, e abrir aqui para vocês, que eu comecei a estudar uma situação e eu comecei a, de alguma forma, rejeitar a liberação energética dos 7 corpos. E aí meu guia falou bem assim, peraí, tá funcionando a partir do programa que você não acreditava em você? Vocês entendem? Até a mim. Já estou nessa jornada há anos. Então a gente precisa ficar atenta a isso. Sabe? Porque a gente pega um conceito e aplica a partir da nossa concepção. Não da concepção do que foi dito de fato. Por quê? Porque existem 7 camadas da consciência. Você está olhando a partir da camada rasa. Por isso que Bob Proctor fala, fiquei 85 anos estudando o mesmo livro para que eu compreendesse as 7 camadas desse livro. Ele não fala das 7 camadas. Quem me falou das 7 camadas de compreensão foi o meu guia, que existem 7 camadas de compreensão. E que a partir do seu nível de consciência, e comigo foi assim, na questão da liberação energética dos 7 corpos, a partir de quanto mais eu fui expandindo, quanto mais eu fui soltando a concepção de que eu sou esse corpo e essa mente, mais as camadas foram se abrindo, mais profundidade a liberação chegou até mim, e veio até mim. Porque, por exemplo, existem clientes na liberação energética dos 7 corpos que a gente acessa outra vida, que a gente acessa o umbral. Por exemplo, imagine se eu tivesse uma concepção de que não existe outra vida. Não. Eu não ia conseguir acessar isso. Então, o tempo não existe. E se você não trabalhar o passado, você vai funcionar a partir desse passado. E aí eu te digo, funcionando a partir de trauma e drama, você tem livre-arbítrio? Não. Você não tem. Ponto. Ponto, pessoal. Ponto. Você funciona a partir do programa. E se você não tiver consciência desse programa, acabou. Quem roda é o programa. Então, por isso que a gente ainda não entendeu o colapso da função de onda. A gente ainda não entendeu o que a ferramenta
traz pra gente? Qual é a explicação real da ferramenta? Entendem? Quem colapsa é o programa, não é você. Quem está colapsando é o programa. Que você está funcionando a partir do trauma 1208. Enquanto você não tiver consciência do trauma 1208, quem vai colapsar é ele. Quem vai guiar a sua vida é ele. Não é você como consciência. Vocês entenderam? São as suas concepções, as suas crenças. E aí eu vejo vocês mal interpretando, mal associando coisas que não tem nada a ver. Que não é o que aquilo quis dizer. E uma coisa que eu aprendi, já que a gente está falando de relacionamento, é que assim, o outro é um mundo, eu sou um mundo. Então, eu não posso, vamos lá, um exemplo prático. Você está conversando com alguém, a pessoa lhe diz alguma coisa, você não pode deduzir que ela te disse algo. Jamais. Você tem que falar para ela assim, meu bem, você me explica o que você quis dizer quando você disse isso? Para que você entenda a percepção e o olhar do outro. Que quando você toma aquilo, ah não, ele quis dizer isso. É o seu programa. Você não sabe o que ele quis dizer. É a partir da sua percepção. É a partir do que você acredita. Então, esse é o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais duro, né? E alguns vídeos serão assim. Tá tudo bem. Espero que vocês recebam disso. Se não receberem também, tá tudo bem. Não tem ponto de vista. E que a gente continue ganhando consciência, né? E aí uma técnica que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é assim, é perguntar assim, do que eu estou consciente agora? Do que eu estou consciente agora? Do que eu estou consciente agora? Quando você se perceber com medo, com culpa, com essas emoções de baixa frequência, se pergunte, do que eu estou consciente agora? Do que eu estou consciente agora? Você vai perceber que vai aliviar total. E aí, nesse momento, você vai para a consciência, você sai da identificação com esse corpo, com essa mente, e você vai para a consciência, tá certo? Um grande abraço no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui, me fale as suas percepções, o que você achou desse vídeo, vamos trocar. A minha disponibilidade é essa mesmo, que a gente troque, que a gente se conecte, tá? Você não precisa concordar com tudo, tá tudo bem não concordar, mas eu faço questão que você esteja aqui, que você esteja aqui comigo. Eu estou construindo também uma nova comunidade, uma comunidade chamada Novamente, que é algo que eu recebi há 2 anos atrás, que eu não botei em prática, mas eu vou botar. Eu quero convidar todos vocês a participarem dessa comunidade, a fazer as liberações energéticas. Eu quero que vocês expandam o máximo. Eu quero ver todo mundo rico, todo mundo feliz e, principalmente, todo mundo bem consigo mesmo. Vocês parando de repetir ciclos emocionais. Vocês parando de acreditar na mentira da mente. É isso que eu escolho para vocês. Porque essa mente aqui, ó, tá programada, galera. Tá programada para dizer que a gente não é merecedor, que a gente é pecador. Tá programada para isso. E o que a gente tem que fazer é, ó, resetar ela. E eu tô disponível para a gente fazer isso junto. Tá certo? Porque eu acredito nisso. Eu acredito que todos nós vimos aqui para ser feliz, para ter dinheiro, para ter sucesso. E que a nossa energia individual, né, na individuação, cada um individuado, né, como um todo individuado, está aqui para contribuir com seus talentos. E todos nós temos talentos. A gente só precisa resetar esse programa. E contem comigo para isso.